Oi, gente, tudo bem? Bom demais estarmos juntos. Agora estamos no mês de maio e esse é o nosso primeiro estudo para o mês de maio. E nós vamos começar uma sessão nova agora. Vamos começar com o livro de João. E a gente vai chamar, esse tempo aqui de Em Casa com Jesus, tá? Então a gente vai passar pelo livro de João e a gente vai ver os assuntos bem importantes, verdades da palavra que estão dentro do livro de João e vai ser um tempo muito, mas muito especial mesmo. Então eu quero te convidar para vir comigo, né? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 3 de João, tá? E nós estamos então na semana 1, é Jesus e Nicodemos, tá? Bom, começando com o nosso quebra-gelo. Queria convidar você para compartilhar com a sua célula onde foi que você nasceu e algum fato interessante ou inusitado na sua família na época do seu nascimento. Será que aconteceu alguma coisa diferente? Talvez você é o primeiro filho, talvez você é o segundo, terceiro, não sei, né? Ou talvez você é o temporão da sua casa. Será que tem alguma coisa especial para você compartilhar sobre o momento do seu nascimento? Então eu vou deixar um tempo aí para você. E agora eu quero convidar você para compartilhar o seu momento de nascimento em Deus, na fé. Como é que foi quando você encontrou Jesus e você realmente nasceu de novo? Conta essa história aí para o pessoal. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse comigo. Será que tem algum paralelo entre o seu nascimento natural e o seu nascimento no espírito? Será que existe alguma coisa que você poderia fazer uma comparação, que você poderia pensar que foi diferente ou que foi igual? Por exemplo, quando você nasce, você é totalmente dependente dos seus pais. É uma verdade. Alguém tem que cuidar de você, tem que te dar de mamar, tem que te trocar, alguém tem que ser responsável por você. Será que também não é assim quando nós nascemos na fé? Será que a gente não precisa de alguém que cuide da gente? Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje, João capítulo 3. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21, ok? Lembra, se você estiver com a sua célula, faça uma leitura alternada, convide outras pessoas para participar junto com você, tá? Então, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Então, disse Jesus:
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Ore junto com a sua célula, para que o Senhor possa trazer revelação ao seu coração, entendimento da sua palavra nesse instante. Vamos lá. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras, mas queria conhecer o Mestre. Por que será que ele teria tanto interesse em Jesus? Quero convidar você a deixar a sua suposição, porque ninguém pode saber exatamente a razão, né? Mas eu quero perguntar para você, o que você imagina que passava na cabeça de Nicodemos quando ele foi atrás de Jesus? Nós temos pessoas diferentes no mundo e cada uma busca a Deus por uma razão. Eu não sei por que motivo você se aproximou de Deus. Eu me aproximei por curiosidade. Eu era adolescente, tinha uma amiga, né? E ela começou a me levar num grupo, um grupo que estudava a Bíblia, que era batizado no Espírito Santo, e aquilo começou a me atrair. Eu não entendia todas as coisas, mas eu tinha um interesse grande em desvendar o grande mistério que é conhecer a Deus. Afinal, quem é Deus? Afinal, por que eu estou aqui? Afinal, para onde nós estamos indo? São perguntas muito importantes que têm a ver com propósito, com destino, e elas muitas vezes instigam o nosso coração. Então essa é uma pergunta importante. Por que será que Nicodemos gostaria de encontrar-se com Jesus? Então você também pode compartilhar por que é que você começou a buscar a Deus? Qual era o seu interesse? O que instigava o seu coração? Vamos examinar nesta passagem 5 chaves que nós encontramos no ensino de Jesus para Nicodemos. Normalmente a gente se foca num só porque é uma passagem bem conhecida ali no meio, né? João 3,16. Mas na verdade a gente tem 5 verdades importantes que Jesus ensina através desse momento com Nicodemos. Então vamos lá para a primeira. A primeira é sobre o novo nascimento, dos versos 3 ao verso 7. Jesus, em sua sabedoria, traz uma verdade espiritual, comparando essa verdade a uma verdade natural. Nascer de novo, ele faz uma comparação com o nascer no espírito. Então eu queria deixar uma pergunta para você. Como é que o pecado de Adão afeta as nossas vidas hoje?
que você já pensou um pouquinho sobre esse assunto, e talvez um ou dois de vocês compartilharam, eu quero deixar uma explicação para você. O pecado de Adão também é conhecido como pecado original, e é a condição de pecado, ou seja, de distanciamento de Deus, que toda a humanidade nasce. E por isso, todos nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Quando nós nascemos no pecado. É isso que a Bíblia diz. Não há ninguém que nasça justificado. Ou seja, todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, reconhecer que nós precisamos nos voltar para Deus. Porque nós nascemos mortos espiritualmente. Até que a gente se renda a Deus, a gente tem o nosso espírito ainda mortificado. Isso é um detalhe muito importante, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, seus filhos naturais também um dia precisam ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo. Quero seguir com você no segundo ponto do nosso estudo. Lembrando que o primeiro foi sobre o novo nascimento. O segundo aspecto importante é que as coisas terrenas são diferentes das coisas espirituais. Nós encontramos isso entre o versículo 8 e o versículo 14. Existe um mundo espiritual que somente é compreendido por quem foi vivificado em Jesus. A vida eterna, o ser guiado pelo Espírito de Deus e todas as demais experiências espirituais somente podem ser vividas e experimentadas quando você tem o seu espírito vivificado em Deus. Onde é que você se encontra no seu processo de crescimento espiritual? Você já nasceu de novo? Você é um bebê ou você é um adolescente nas coisas de Deus? Por que você se vê assim? Então, recapitulando, falamos sobre o novo nascimento, que é uma experiência pessoal, E você precisa nascer como uma criança nasce, mas você precisa nascer no espírito. O segundo aspecto, existem coisas naturais e coisas espirituais. As espirituais só podem ser compreendidas por quem realmente teve uma experiência com Deus. E vamos chegar ao terceiro ponto, o amor de Deus, que é exatamente o versículo 16, tão famoso, tão conhecido por cada um de nós, Então, esse é um verso tão importante porque nesse verso a gente tem a melhor definição de amor, do amor de Deus. E essa definição de amor é exatamente o termo doar-se. Porque Deus deu ao mundo, doou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como nós estávamos dizendo, este versículo tem a melhor definição de amor da palavra de Deus, que é doar-se. Dar-se em prol de alguém, investir sua vida, seu tempo, seu sacrifício em prol da vida de uma pessoa, tá? Então, como você percebeu, Jesus veio ao mundo não para condená-lo. Em sua primeira vinda, Jesus veio ao mundo para salvá-lo, para doar-se por este mundo, dando então a sua vida. E aos que creram, então Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, como João diz no primeiro capítulo, Aqueles que creram receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12. E isso é algo muito importante, porque o amor, ele é tão mal compreendido nesses dias. Quando o mundo fala de amor, o mundo relaciona amor com sexo, o mundo relaciona amor com fantasia, o mundo relaciona amor com egoísmo, o mundo relaciona amor com muito pouco sacrifício. E amor é muito sacrifício. A definição de amor em 1 Coríntios 13 envolve sacrifício em prol de uma outra pessoa. Então, eu e você precisamos entender a profundidade, a grandeza, a beleza desse versículo, que nós tantas vezes recitamos de cor,
não é verdade? É talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, mas a gente não entende a profundidade, a beleza, a força que esse versículo tem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, que doou o seu Filho. Amém? Então eu quero deixar a seguinte pergunta para você. Como é que o amor de Deus pode ser sentido nesses dias, especialmente nesses dias de pandemia? A verdade é que muitas pessoas demoram muito para entender isso. Sentem tanto o peso da condenação e por isso muitas vezes abandonam os caminhos do Senhor. Por isso muitas vezes deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar a Deus, sentem mais um peso de condenação do que o próprio amor de Deus. Há espaço para você se arrepender e se voltar sempre para Deus. Por isso lembre-se disso. Talvez na sua jornada você tenha caído muitas vezes, mas você não pode permanecer caído. Você precisa voltar, se arrepender e deixar o amor de Deus te resgatar novamente. Vamos para o nosso quarto ponto, né? Estamos chegando aqui, né? São 5, mas estamos chegando no quarto ponto e este ponto é a salvação e a condenação, como nós acabamos de falar. Isso está então no versículo 17 e no versículo 18. Jesus não veio para condenar o mundo. Em sua primeira vinda, a palavra de Deus nos diz que ele veio para salvar o mundo. Ele virá assim como um reto juiz, como um justo juiz em sua segunda vinda. Mas em sua primeira vinda ele veio para trazer salvação para as pessoas, salvação para cada um de nós. Então, eu quero convidar você a meditar e a me responder. Quando é que foi que na sua jornada, na sua caminhada com Deus, você começou a perceber que maior era a salvação que Deus tinha do que a condenação que Deus tinha sobre a sua vida? Porque muitos de nós demoramos muito tempo para entender isso. Carregamos o peso da condenação porque o diabo usa isso nas nossas vidas. E às vezes quando caímos, em vez de nós nos levantarmos para o lugar do arrependimento e da confissão, nós deixamos que a condenação fique sobre os nossos corações. E nós nos afastamos de Deus. Mas lembre-se, o Senhor veio para te salvar. E muitas vezes você pode cair, mas o Senhor quer te levantar todas as vezes e te mostrar um caminho de volta para Ele. E por fim, estamos chegando ao quinto ponto, estamos chegando ao nosso último ponto e o ponto é luz e trevas. Então vamos falar sobre isso nos versículos 19 e 21. Se você puder, para que você possa relembrar o que João escreveu nesses 3 últimos versículos. Como é que a luz pode revelar as trevas do nosso interior? Essa é a grande pergunta que eu quero deixar para você nessa passagem. Existe uma diferença muito grande entre luz e trevas. As duas não conseguem permanecer juntas. Quando a luz se aproxima, todas as trevas se dissipam, porque elas são incompatíveis, elas não podem viver juntas. Então, na sua vida, na minha vida, nós precisamos escolher entre um caminho de luz e um caminho de trevas. E quando a luz de Deus vem, ela não só quer iluminar o nosso caminho ao redor de nós, mas ela quer iluminar o nosso interior. As profundas trevas do nosso próprio coração. Por isso que a pergunta que eu quero deixar para você é essa: como é que a luz revela as trevas do nosso próprio coração?
E aqui vai uma dica para você, líder. Talvez tenham muitas perguntas nesse estudo de hoje. Então, você pode convidar para 1 ou 2, ou até 3, ou talvez um pouquinho mais, dependendo do tamanho da sua célula, participarem a cada pergunta. Mas lembre-se, todo mundo precisa participar. Então, vai lá, convida a galera da sua célula para ler os versículos, participar junto, preparar o seu coração, deixar Deus trabalhar com a sua vida. Quanto mais você expõe o seu coração, mais seu coração é curado, é transformado, é trabalhado pelo Espírito de Deus. Vamos para a nossa aplicação de hoje. Eis que o verso mais conhecido da Bíblia, como nós já comentamos, João 3,16, está nessa passagem que nós estudamos hoje. Então, qual seria a melhor maneira de abordar alguém e finalizar com esse verso? Quero deixar essa pergunta para você. Talvez nesses dias fosse com uma mensagem, um bilhete, debaixo de uma porta, não sei, mas eu gostaria que a sua célula compartilhasse um pouquinho sobre isso antes. E esta semana, o desafio da nossa aplicação é enviar este versículo, de uma maneira criativa para alguém perto de você. Tá bom? Então escolhe, trabalha as sugestões dentro da sua célula e depois de compartilhado junto, você descobre uma maneira que é a sua maneira de proclamar João 3,16. Ou se você tem seus filhos aí com você, eu gostaria que você compartilhasse com eles como é que você nasceu de novo e que você pudesse explicar para ele o verdadeiro valor de João 3,16. Os nossos avisos de hoje são simples e quase os mesmos, mas a gente gostaria que você pudesse ficar atento às nossas mídias sociais, porque a cada semana nós estamos introduzindo alguma coisa nova. E como nós estamos gravando com antecedência nos nossos estudos, então é importante que você se ligue nas mídias da igreja para que você possa trazer novos avisos para a sua célula, né? Então se liga nos momentos que a gente está ao vivo, nos nossos cultos de domingo, na quarta-feira, né? Se liga nas lives que tem tanto ensino, tanto compartilhar maravilhoso de Deus, né? Para todo mundo. Se liga na nossa cesta da generosidade, continua acontecendo, continua abençoando a cidade, continua servindo o próximo. Deus é maravilhoso. Muito obrigada a você que tem participado. E também se liga aí, que você pode continuar abençoando o reino de Deus com seus dízimos e a sua oferta, que você pode fazer nas transferências bancárias, que você pode fazer através do aplicativo ou vir aqui na igreja mesmo, na sexta-feira ou qualquer outro dia e entregar o seu dízimo pessoalmente. Amém? Então fica com a gente, se liga em tudo que está acontecendo, porque Deus está guardando os nossos corações nesse tempo e nós continuamos sendo um.